discurso aí que tá rolando em uma certa galerinha femi, de que a mulher pode ser o que ela quiser e até aí de boa, todo mundo concorda com isso. Porém, entretanto, se uma mulher tem um pensamento ao contrário dessas ideologias, por exemplo, se ela quer ser dona de casa, ou quer ter uma família tradicional, ou simplesmente quer ser submissa ao seu marido, como diz a Bíblia, que entra em discussão sempre isso, ela não está sendo a mulher moldada, poldada que esse movimento tanto prega. E como que pode esse movimento dizer com tanta virtude assim, que é criado para defender a liberdade da mulher, e acaba criticando justamente as mulheres que escolhem ser mais delicadas, mais tradicionais, até na questão que muitas levantam ser mais femininas, ou até clássicas, do jeito de viver nas suas próprias escolhas? Porque uma mulher que tem pensamentos, que pensa ao contrário desse movimento todo, é colocado como se ela estivesse traindo esse movimento, traindo as outras mulheres. E o mais importante ainda, quando a liberdade feminina passa a ter um jeito certo, entre aspas, de existir, de se comportar, isso ainda a gente pode considerar uma liberdade feminina que elas tanto pregam? Mulher pode ser aquilo que ela quiser. Concordo. Se ela quiser ser uma cientista, Pode. se ela quiser ser uma astronauta, Pode. como a gente viu agora, mulheres indo pro espaço. Pode. Se ela quiser Pode. ser Dona de casa. se ela quiser ser dona de casa, apesar de... Dona de casa também, astronauta, Não. cientista, secretária, dona de casa, pode ser tudo. Ela pode ser mãe e ela pode querer Eu vou, ficar em falar casa sobre, cuidando do filho. eu vou falar sobre donas de casa, porque eu sou dona de casa também. Mas você é professora. Mas não tô mais na sala de aula, eu tô mais como dona de casa. Bom, eu acho que ser dona de casa é um problema numa sociedade machista. Eu adoro ser Por dona quê? de casa. Não é só uma questão de gostar. A mulher pode até gostar ou pode até querer. Só que aquilo faz com que ela seja dependente financeiramente. Não, eu e a trabalho. dependência. Não, então você trabalha, tudo bem? Tá, e sou dona de casa. Bem, Uma você coisa não você impede a concilia, outra. ok. Mas tem mulheres que ficam só no âmbito doméstico e essa dependência econômica dos seus maridos faz com que ela também Mas ela não pode escolher estude. fazer isso? Tá, mas ela Eu pode acho- escolher, eu ela acho pode que ser o que ela essa- quiser. Ela não pode ser o que ela quiser. Essa escolha vai levá-la a uma dependência Eu econômica. sou contra obrigar, entendeu, Silvia? Sim, mas Well, well, well. Well, well, well. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória que é a respeito do tema. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela, ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, vamos começar descomplicando aqui. Quando a gente fala em feminino, o que vem na sua cabeça sincera aqui? Cabelo comprido, rosto com maquiagem, andar de salto, ser educada, calma, acolhedora, gostar de rosa ou cuidar da estética? Olha, muita gente já torce o nariz, né? Ainda mais hoje que qualquer coisa que a gente fala pode ser considerado algo totalmente deturpado, algo errado, algo misógino, né? Então, eu acho que vocês entenderam o que eu quero chegar. E isso que eu falei pra vocês no começo, tem muita gente que associa a uma construção social. E, de fato, parte disso é sim uma construção. Mas não é só isso, tá? Existe também uma expressão natural individual. Tem mulher que simplesmente se sente bem usando vestido florido, vestido longo, ela gosta de cozinhar para quem ama, pro seu pai, pros seus irmãos, ou pro seu marido, pros seus filhos. Ela escolhe muitas vezes a cuidar da casa, cuidar dos filhos ao invés da carreira profissional, e tá tudo bem. E isso não faz dela menos inteligente, menos capaz e menos revolucionária, se é que você me entende. Só que tem algumas correntes do femi, especialmente aquelas mais radicais, mais teóricas, começaram a tratar esses comportamentos como traição, como se a mulher que gosta do tradicional estivesse regurgitando o patriarcado sem perceber, como se ela fosse uma inocente útil ou pior, uma vilã. E aqui que a coisa desanda. Sabe o mais curioso que eu vejo e possivelmente você já notou, é que existem discursos femi que dizem: usar batom é se rebaixar ao padrão masculino, se a mulher tá usando vestido é que ela aceita a dominação, se ela escolhe família ao invés da carreira, se ela não faz parte dessas ideologias, ela é sempre colocada em segunda categoria. E isso não é eu percebendo, não é você, é um fato, é uma coisa factível. É só você abrir as redes sociais, em podcasts aí da vida, que você vai reparar isso. Quando uma mulher tem uma opinião ao contrário dessas ideologias que tanto pregam, que elas dizem uma coisa, mas a incoerência, o contraditório sempre entra na tona. Como elas podem pregar que uma
mulher pode ser o que ela quiser, que tá tudo bem, ela pode ser uma engenheira, sei lá, uma empresária e tal. Porém, entretanto, quando surge a pauta, mas então a mulher pode, né, querer o lar, ser dona de casa, querer cuidar dos filhos ao invés de seguir uma carreira profissional, amar seu marido e tal, ela é sempre colocada como a vilã, como alguém que tá traindo o movimento. E isso já tá acontecendo na prática. Em conversas aí, em grupos, nas redes sociais, em discussão, sempre vai entrar esse alvo. Mulheres que se identificam como femi, discorrendo, atacando outras mulheres simplesmente porque elas postaram uma foto arrumadas, uma foto com o marido, com os filhos, e que eu reparei também entra aquela questão da religião, né? Principalmente a vertente cristã, católica, evangélica, que se uma mulher começa a ter valores e princípios voltados nessa vertente, meu amigo, você já sabe o final dessa história, como elas vão ser tratadas com esse tal movimento que dizem uma coisa, mas agem de outra. É que nem eu fiz um vídeo aqui a respeito, que eu tive que até reeditar ele porque o YouTube não gostou, daquele fato que aconteceu com a Eduarda, que todo mundo já tá sabendo o que aconteceu e tal, e sempre surgiu aquela discussão, e se fosse ao contrário, né? E se fosse um homem, por exemplo, e se fosse ela que tivesse tido aquela atitude? Vocês também possivelmente já saberiam o desenrolar dessa história toda. Isso é só uma das incoerências, um dos pontos que todo mundo enxerga, mas poucas pessoas gostam de falar, porque sabe que hoje em dia qualquer coisa que você fale, se não for da vertente ideológica desses movimentos, você já é colocado como a pior espécie que existe, né? E se você reparar a história do femi, né, antigamente a luta principal desses movimentos era a mulher deve poder escolher. Ela deve escolher trabalhar, estudar, casar, não casar, ter filhos, não ter filhos, ser monogâmica, não monogâmica e beleza. Cada um faz o que quiser. Mas só que tem um ponto nessa história que a parte desse discurso parece ter mudado. Ou que simplesmente começou a mostrar como que é realmente, né? E aí começa algo curioso. Porque, como eu falei, quando uma mulher escolhe uma vida mais tradicional, quando ela gosta de cuidar da casa, quando ela valoriza a feminilidade, quando ela prefere um relacionamento mais clássico, ou até quando ela simplesmente gosta de ser delicada, ela parece ser vista por algumas pessoas, não totalizando, mas na parte mais extrema, que vocês sabem, como menos evoluída, presa ao passado, dependente, que apoia o patriarcado e tal, é submissa, que esse ponto da submissão sempre entra em debate, porque majoritariamente muitas pessoas têm aquela vertente cristã, tá na Bíblia, num contexto, se você interpretar o texto fora de contexto, você começa a ter outra interpretação, mas aí sempre entra naquela pauta, né? A mulher é submissa. Aí essas ideologias, esses movimentos, pensam que a mulher é um grau a menos que o homem, e não é isso. Você tem que ler o texto, entender o contexto, para não ser pretexto, porque eles sempre vão jogar isso na mesa. Então você tá sendo submissa, você apoia o patriarcado, mas a contradição é que se elas pregam tanto que as mulheres têm o livre-arbítrio de escolher o que elas podem ser, porque quando elas escolhem a coisa mais clássica, uma coisa mais feminina, elas são colocadas como outro tipo de mulher, né? Essa tal liberdade que elas pregavam, que elas pregam, não deveria incluir todos os tipos de mulheres. Mas aí, em muitos debates modernos, parece que só algumas escolhas são consideradas válidas para elas. Eu acabei de lembrar aqui que uma coisa que eu acho muito incoerente, uma palavra leve aqui, é que essa propagação ideológica e tal, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, principalmente voltada para as mulheres, cara, se você reparar bem, as que mais pregam esse lado mais extremo das coisas, no seu pessoal, na sua vida pessoal, na sua vida mais íntima, ela vive totalmente ao contrário. Tem várias aí famosas nas redes sociais que elas, né, são o lado mais extremo desses movimentos, desse tal empoderamento que dizem, mas se você analisar a vida pessoal dela, ela praticamente vive um tipo de relacionamento, um tipo de vida que é tradicional, né? Uma família clássica. Elas são casadas em igrejas, vão para missas e tal, são, né, auxiliadoras dos seus maridos. Elas vivem uma vida, entre aspas, que para esse discurso seria errado, mas elas vivem do mesmo jeito, porém elas pregam uma coisa que não vivem, e é isso que as mulheres que não concordam com esses movimentos sempre jogam na mesa, e não só as mulheres, né, os homens também jogam isso na mesa, porque como que pode um movimento que está um crescimento exponencial dizer que inclui todos os tipos de mulheres, todos os tipos de pensamentos, atitudes, ações, escolhas, porém, entretanto, se não vier na corrente desse movimento, não é válido a sua escolha. Se ela fugir desse padrão ideológico, ela é julgada. E outro ponto importante que dá para colocar aqui ainda, muitas dessas críticas vêm disfarçadas do famoso empoderamento. Você veste rosa? Então você é frágil. Você é delicada? Você é submissa. Você quer ser dona de casa? Você não é evoluído o suficiente. Como se a única forma de ser validada é literalmente você seguir a cartilha ideológica de cima a baixo, não desviar nenhuma vírgula daquilo que elas tanto pregam.
E na minha opinião, o que eu vejo que esse movimento tá pregando, não na sua totalidade, mas que tá tendo uma crescente enorme, é que eles não estão enxergando que existe uma diferença gigantesca entre defender direitos das mulheres e rejeitar símbolos tradicionais do feminino. Essas coisas não são iguais. Uma mulher pode lutar por respeito, independência e igualdade e, ao mesmo tempo, gostar da feminilidade, gostar de ser dona de casa, gostar do seu marido, dos seus filhos, gostar daquilo que essas ideologias rejeitam. Mas a internet, principalmente a internet, criou uma falsa ideia de que feminilidade e força, apoiar patriarcado, misoginia é igual, sabe? Se você tem uma linha de raciocínio de ser uma dona de casa, sei lá, gostar da coisa mais tradicional, da coisa clássica, tem seus princípios e valores que fogem de tudo aquilo que elas tanto pregam, praticamente você é enquadrado como ao contrário dessa revolução toda. E tem muita mulher hoje dizendo, que é só vocês dar uma olhada aí nas redes sociais, que elas não se sentem representadas por esse movimento todo. E não é porque elas sejam contra os direitos femininos, longe disso, né? Pelo contrário, mas porque elas sentem que existe uma hostilidade crescente contra qualquer traço mais tradicional, pela sua própria preferência, pela sua própria individualidade. E aí que surge uma pergunta muito séria, que ninguém gosta de jogar na mesa. No momento em que uma mulher enfrenta julgamentos, críticas pelas próprias mulheres por causa de suas escolhas, que ela mesma escolheu, quem exatamente está sendo defendido ali? Quem está tendo suporte e tendo liberdade das suas próprias escolhas? Bom, eu deixo essa pergunta para vocês responderem. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meu ponto de vista, meus 2 centavos sobre tudo isso. Eu não sou o dono da verdade, porém, entretanto, é apenas a minha opinião. E se vocês concordam, discordam ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei, deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo, que eu sempre trago aqui pra vocês, é totalmente de graça, mas vocês podem sim me ajudar financeiramente a me dar um gás a mais, a me manter nessa plataforma, que está tudo aqui na descrição. O apoia-se que você pode contribuir mensalmente. Aqui no YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, que você pode colocar, veja bem, com um tema de vídeo que ajuda muito, e assim eu faço um tema que vocês gostam. E eu dou mais prioridade. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo, como foi o vídeo de hoje, que foi sugerido pelo inscrito Focados em DVDS. E da forma grátis, deixando um like, comentando aqui no vídeo, hypando se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.